Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, uma questãozinha aí, a terceira questão do PISM 1 do processo seletivo para 2017. É uma questãozinha que vai envolver ligação química. Vai tentar te confundir com interação intermolecular, então é muito importante ficar atento. Ficar por aqui porque tem dica, pessoal. Assiste a resolução aí que tem dica maneira, tem indicação de conteúdo top. E para que você possa compreender muito bem o que você vai fazer, você vai deixar o seu like nesse vídeo, jovem. O seu like é fundamental para o processo de aprendizagem e para informar para o YouTube que o vídeo é legal. E aí o YouTube distribui isso para o maior número de pessoas e também diz para mim que o trabalho está valendo a pena e que você está gostando, beleza? Então fica por aqui, porque você já sabe, aqui nós falamos de química, química vem comigo, depois da vinheta. Olha só, pessoal, o que essa questãozinha diz pra gente? Ó, ela fala assim, o selênio, quando combinado com enxofre, forma o sulfeto de selênio, substância que apresenta propriedades antifúngicas e está presente na composição de shampoos anticaspas. Qual o tipo de ligação química existente entre os átomos de enxofre e selênio? Pessoal, então aqui, ó, dá para resolver isso aqui muito rápido. Eu vou seguir devagar, porque eu quero fazer uma pequena revisão, eu quero te mostrar alguns pontos importantes e também quero te dar dica, não é? Se o objetivo fosse só gabarito, você pega isso na internet rápido. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Selênio e enxofre. Primeira coisa, quais são esses elementos, né? Você precisa saber disso para compreender o tipo de ligação que é formado. Como assim, Arthur? Veja bem, né? Os tipos aqui que a gente tem de ligações. Os tipos de ligações química. Ligações. Quais são os tipos de ligações químicas que a gente tem? Ligação, pessoal, é algo interatômico. Ou seja, é entre dois átomos. Ligações químicas são entre dois átomos interatômicos. Quais são elas? Elas podem ser do tipo iônica. E como é que eu identifico uma ligação iônica? Pessoal, normalmente, ela é formada por um metal mais um ametal, porque tem transferência de elétrons. O metal quer muito doar elétron e o ametal quer muito receber. É exclusivamente assim? Não, mas é o mais comum, funciona para a maioria dos casos, principalmente aqui, questão de primeiro ano, resolve bastante. Iônica. Depois, se ela não for iônica, ela pode ser do tipo covalente, né? Uma ligação que tem compartilhamento de elétrons. E como é que eu vou identificar uma ligação covalente? Macete. A ligação covalente é formada entre hidrogênios ou entre hidrogênio e ametal, ou então entre metais. Então, toda vez que você tiver ametal com ametal, você vai ter uma ligação do tipo covalente. E ela pode ser também, pessoal, uma ligação do tipo metálica. E aí, é bem sugestivo, né, galera? Uma ligação do tipo metálica ela é formada por metais. Então, essas são as ligações químicas interatômicas. Aí, quando você olha aqui, você vê dipolo e força de London. Essas duas, pessoal, são interações. Vou colocar aqui, ó. Interações intermoleculares. Então, essas duas são interações intermoleculares. Não é isso que ele quer. Ele quer ligação química, ele quer entre átomos. Então, a letra B e a letra C a gente já pode cortar. Porque não está falando de molécula, está falando da interação com o enxofre e com o selênio. E aí, se você sabe qual a característica, enxofre e selênio são ametais, porque se eles forem ametais, a ligação é covalente. Se eles forem metais, a ligação é metálica. Se for metal e ametal, a ligação é iônica. Então, por isso que é fundamental conhecer o elemento. E aí você tem que saber o símbolo para saber consultar a tabela periódica. O selênio, pessoal, é o Se, enquanto o enxofre é o S. Então você tem que vir na tabela periódica, tá aqui, essa é a tabela periódica do PISM, é assim que você vai encontrar ela na sua prova. E você vai olhar, olha só, enxofre e selênio. Eu já vim direto porque eu já sei a localização, você talvez, se não soubesse,
teria que procurar com mais detalhe. E aí vem aquele lance. Mas, Arthur, e aí? Essa tabela é toda preta e branca. Eu não sei quem é metal aqui, quem é ametal. Eu até tenho boa noção de que grupo 1 e grupo 2 são metais. Essa parte toda aqui do grupo 12 também são metais. Mas no meio disso aqui, existe os... a gente tem ali os metalóides, né? Os semi... estão ali no meio. Ele não é nem metal, nem ametal. E aí, como é que eu faço? Então, para te ajudar, tem a dica, né? A dica tá aqui, ó. A dica é um convite. Ficou uma frase estranha, né? Convite, não Covid, não espirro aqui, é rinite alérgica, tá, pessoal? Então, olha só. Aqui a dica é um convite para que você possa ir lá no meu Instagram, né? Tá aqui o Instagram, ó, @abporto, porque no meu Instagram eu faço um trabalho em paralelo, pessoal. Eu divulgo mapas mentais, como esse que você está vendo, da tabela periódica. Né? Tem outros, vários outros, de vários outros temas. E nesse mapa mental tem muita coisa. Além de ter a diferenciação de quem é metal, ametal, enfim, localização na tabela periódica. Você vê aqui no cantinho, ó, os nomes dos grupos, tudo isso muito colorido com imagens para que você possa identificar esses caras. Então é um convite, é um tipo de material que ajuda muito o pessoal. Então, conhecendo a tabela periódica, né, tendo estudado com esse mapa mental, você iria perceber o seguinte, ó, que enxofre e selênio, eles não são metais, eles são ametais. E aí você consegue matar a sua questão. Mas antes disso, né, ainda para dar uma dica, vou anotar aqui, mas eu ainda vou dar uma dica. Esses caras são ametais. Mas, Arthur, e se na hora da prova eu me desse um branco, como é que eu poderia separar esses caras? A dica tá o seguinte, ó, você vai vir aqui do boro e você aqui vai descer. Aqui, ó, desce 2, você vai fazer tipo uma escadinha. Passou o boro, desceu 2, veio um para cá, desceu, veio um para cá, desceu. Então repara que ficou tipo uma escadinha, não é? Depois, você vai vir aqui, ó, vai seguir a sua escadinha. Vai descer um, desce mais um, e aqui você desce 2. Então, funciona como uma escada. Você vai partir do boro, vai vir direita, vai descer 2, direita, desce. Depois você vai pegar o boro de novo, vai descer e vai vir direita, desce e desce 2. Você vai fechar aqui. Esses elementos que estão aqui no meio, ó, que eu estou rabiscando eles aqui, eles são os que estão no meio do caminho. Né? Eles não são nem os metais, que se encontram à esquerda, e também não são os ametais, que se encontram à direita. Então, na hora da prova, se você não lembra, né? Eu estudei pelo mapa mental, mas eu não me recordo tão bem assim o que está rolando, quem são esses caras, como é que eu vou identificar? Você pode fazer essa escadinha. Aí você sabe que todo mundo que está à direita é ametal, todo mundo que está à esquerda é metal. Aí você consegue identificar que o enxofre e o selênio, eles são ametais. E aí você matou a questão, né? Se você sabe que eles são ametais, ametal com ametal, não tem transferência de elétron, tem compartilhamento de elétron. Então estamos falando aqui, ó, de uma ligação covalente. Não é iônica e não é metálica. Tranquilo, pessoal? Então, ó, um vídeo aí cheio de dicas, cheio de macetes para você poder aprender a fazer questão. Aí lá no meu Instagram, pegar esse mapa mental para te ajudar na hora do estudo, beleza? No mais, pessoal, vou reforçar o pedido. Deixa aqui o seu like, deixa aqui um comentário, compartilha esse vídeo e bons estudos. Valeu!